Santos Futebol Clube, décadas de 1950 e 1960. O time do maior jogador de futebol de todos os tempos, mas que não jogava sozinho, que tinha ao seu lado um grande elenco formado por grandes craques, jogadores históricos. Um técnico que comandou a equipe por mais de 10 temporadas seguidas. Um time muito bem montado, formado por peças que se completavam, se encaixavam e que estava em dia com as maiores novidades táticas de sua época. Uma máquina de fazer gols, de ganhar jogos e títulos absolutamente imbatível. No episódio de hoje, vamos falar desse time de sonhos que encantou o Brasil e o mundo durante quase 20 anos, o Santos de Pelé. Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Eu sou Diego Ambrosini, estou aqui acompanhado do meu companheiro de bancada, Idelber Avelar, e hoje vamos falar desse time que encantou o mundo, encantou o Brasil, um time histórico, o maior time de futebol de todos os tempos, o Santos de Pelé. Vamos fazer o que a gente gosta de fazer, falar um pouco do contexto histórico, entender esse time dentro do que era o futebol da sua época, né? Mas também tentar revisitar e rebater, por que não, algumas das críticas, mistificações que vêm se acumulando a respeito desse Santos e do Pelé nesses debates aí internéticos dos últimos anos. Bom dia, Delber, estamos aí, vamos falar desse time, desse timaço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que nos vê, nos ouve. Pois é, a gente estava devendo um episódio sobre o maior time brasileiro de todos os tempos, ou pelo menos o maior time da era pré-pressão, né? O maior time da era pré-aceleração do futebol, vamos dizer assim. E aqui a gente gostaria de contar um pouquinho a história de como a gente preparou esse episódio, porque ela é parte importante da história. A gente reviu os jogos que estão disponíveis em videotape, a gente leu muito, conversamos com algumas testemunhas oculares do Santos de Pelé, mas é preciso dizer, antes de mais nada, que os vídeos que nós temos do Santos de Pelé são pouquíssimos e são todos eles gravados por estrangeiros. Temos o vídeo do jogo contra o Hamburgo, porque os alemães gravaram. Temos os 2 vídeos da final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors, porque os argentinos gravaram. O jogo do Maracanã e o jogo da Bombonera foram gravados pelos argentinos. Temos o jogo contra o Milan, na disputa do Campeonato Mundial, só a partida realizada na Itália, porque os italianos gravaram. Então é importante dizer que o Brasil não preservou praticamente nada em termos de jogos completos desse time do Pelé. E não é uma fatalidade histórica que assim seja. Em 1962, já estava claro para muita gente, para quase todo mundo, na verdade, que aquele era o maior time da história do futebol, ou pelo menos que aquele time competia com o Real Madrid de Di Stéfano pelo posto de maior time da história do futebol. E, simplesmente, o Brasil não preservou as fitas dos jogos do Santos de Pelé. Em 1962, o Brasil já transmitia em cadeias não completamente nacionais, mas em muitas cidades do Brasil, os jogos do Santos de Pelé ao vivo. E nenhuma dessas fitas foi preservada. É impressionante. As transmissões de futebol pela televisão no Brasil, elas começam nos anos 50. Na verdade, o primeiro jogo transmitido foi um Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, em 1951. Durante a década de 50, claro, as transmissões eram precárias, uma ou duas câmeras, jogos transmitidos só em uma cidade. Mas, a partir dos anos 60, era comum que se transmitissem pela TV Tupi ou pela TV Excelsior os jogos de Santos de Pelé. E nada, absolutamente nada, foi preservado. O que
poderia ter sido preservado, o que deveria ter sido preservado, seriam primeiro os kinescópios, né? O método de conservar um programa ao vivo naquele momento era produzir um kinescópio, uma kinescopagem, que é o procedimento no qual uma câmera cinematográfica de 16 milímetros ou de 35 milímetros filmava diretamente a tela do monitor de televisão. Mas já no começo dos anos 60, o Brasil tinha a tecnologia das fitas de videotape, o padrão de 2 polegadas quadruplex, né? E emissoras como a TV Tupi, a Excelsior, depois a TV Record, poderiam ter preservado essas fitas e não preservaram. A gente entende que essas fitas eram caras e que o recurso utilizado nas televisões era gravar em cima da gravação anterior, mas é impressionante que, por mais caro que fosse uma fita, né, em sociedades até menos ricas que a brasileira, como a Argentina, naquele momento, nós temos muito mais memória. Então, é parte também do espírito desse episódio preservar um pouco da memória desse grande time, apesar dos obstáculos incríveis que o Brasil coloca para a preservação da memória, né? A gente tem muito pouco em termos de jogos completos. Mas com o que nós temos, já dá para fazer bastante. Temos bastante gols do Pelé que a gente vai mostrar aqui agora. Então é isso. A gente trabalhou com os vídeos que a gente tem, trabalhou bastante com leitura da imprensa da época, dos arquivos do Santos, e conversamos com gente que viu o Pelé jogar. Eu, na verdade, tenho também memórias bem longínquas assim, de ver o Pelé na televisão, no Campeonato Brasileiro de 72, 73, ali, já no finalzinho da carreira dele do Santos. Mas o que a gente vai focalizar aqui hoje é a era de ouro do Santos, não é isso, Diego? Que começa um pouquinho antes do Pelé, né? Isso mesmo. Quer dizer, então, o Santos de Pelé começa antes do Pelé, né? Vamos recuperar a partir ali de meados dos anos 50. O Santos acaba sendo bicampeão paulista em 55 e 56. O Pelé chega no Santos no final de 56, né? Mas só vai realmente se tornar titular absoluto já a partir de 58, 57, 58. Esses dois títulos de 55 e 56 são muito importantes na história do Santos, né? Porque a gente pode dizer, talvez, até aquele momento ali, o Santos ainda não era um dos 4 grandes times de São Paulo, né? Os grandes times paulistas eram, naquele momento, o chamado trio de ferro, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, os 3 da capital. E a Portuguesa também tinha sua importância, mas o Santos era mais ou menos ali da mesma estatura da Portuguesa. Claro que era um time muito tradicional, já disputava o Campeonato Paulista desde a década de 10, sempre, né? Tinha tido uma grande equipe ali nos anos 20, 30, com grandes craques que ficaram marcados como Feitiço, Araquém Patusca, e que chega a ser campeã paulista em 1935. Mas depois disso, o Santos ficou ali 20 anos sem ganhar um título. Até a gente pode pensar no primeiro torneio Rio-São Paulo, que acontece em 1950. São 8 times no total, 4 cariocas, 4 paulistas, e o Santos não está presente. Então isso dá um pouco essa dimensão. Mas aí o Santos começa a montar esse grande time que vai ganhar 2 títulos em 55 e 56. E a gente pode dizer que, de certa forma, esse grande Santos aí, que a gente costuma chamar o Santos de Pelé, ele tem 3 fases, né? A segunda metade da década de 50, o auge, né, que é realmente ali a primeira metade da década de 60, e depois a segunda metade da década de 60, em que os jogadores vão mudando, mas a espinha dorsal do time ainda se mantém e ela vai sendo transformada pouco a pouco, né? Para pensar um pouquinho nesse campeonato 55, 56, nesse bicampeonato, né, a primeira pergunta que se coloca é como é que o time jogava, né? Já jogava no 4-2-4? Quando é exatamente que essa mudança acontece, né? A gente já explorou aqui em outros episódios que a década de 50 é a década em que, aos poucos, né, alguns times vão começando a adotar essa forma de jogar, a linha de 4 zagueiros, né, sobretudo, e a marcação por zona.
E em São Paulo ficou famoso realmente o time do São Paulo Futebol Clube de 1957, comandado pelo Bela Gutmann, pelo Vicente Feola, né, que fica marcado aí como sendo o primeiro time a usar a linha de 4, mas essa é mais uma, quer dizer, algo que ficou cristalizado, mas a maioria dos times já começava, de alguma forma, a usar uma linha de 4, pelo menos em momentos específicos ali dos jogos. A mudança ela não é num único momento chave, ela vai acontecendo pouco a pouco. O 4-2-4 ele vai nascendo quase que naturalmente do antiga diagonal, né? Da forma como o futebol brasileiro jogava no WM, em que o meio de campo, os 4 jogadores de meio de campo, eles não formavam um quadrado, eles formavam um losango e estavam ali em diferentes alturas, e meio que naturalmente o meio campista mais recuado de todos, ele ia cada vez mais recuando e vindo para a linha dos zagueiros e formando uma linha de 4. Então, em muitos momentos, essa diagonal do Santos de 55, 56, ela ia se transformando num 4-2-4 pouco a pouco. O que dá para dizer com absoluta certeza que já em 58, 59, já com o Pelé em campo, o time realmente já era um 4-2-4 sem dúvida alguma, né? Mas essa passagem entre 56 e 57 é um pouco nebulosa, né? Quando é que o time começa a jogar no 4-2-4. E, sobretudo, porque os jornais da época ainda tinham o costume tradicional de escalar o time no 2-3-5. Então, é difícil até saber quem era o terceiro zagueiro, né? Quem era o médico que recuava. Mas, só para falar rapidamente desse time, o time ainda era... O goleiro era o Manga, que não era o Manga que depois vai ser goleiro do Botafogo, do Inter, já na década de 70. Era um outro Manga santista, que sempre jogou no Santos. Os zagueiros eram o Elvio, o Formiga e o Ivan. No meio de campo tinha o Ramiro, que geralmente era o cara que acabava recuando um pouquinho para formar a linha de 4. O Zito, né? E na linha atacante, ainda com 5 jogadores, o Tite, o Jair da Rosa Pinto, o Del Vecchio, o Vasconcelos e o Pepe. Então, o Jair e o Vasconcelos eram os números 8, número 9 e número 10, que eram os atacantes um pouquinho mais meio-campistas, né? O Del Vecchio, vale destacar, um grande artilheiro desse momento do Santos, depois vai jogar na Itália. E o Pepe, na posição de centroavante, ainda pouco depois chega o Pagão. O Pagão ainda está... vai fazer parte ainda da primeira metade dos anos 60. E o Pepe já começa aí a sua caminhada. O Pepe é um pouquinho mais velho do que o Pelé. Estreia com 20 anos, em 56, e 55, 56, e vai fazer parte desse time, juntamente com o Zito, vão ser os 2 jogadores que vão estar presentes aí durante praticamente toda essa trajetória, né? Aí chega o Pelé, e em 58 o Santos vence então em 56, 55, 56, 57 o São Paulo é campeão, e em 58 novamente o Santos é campeão com um ataque que era arrasador. Já chega o Dorval, chega o Pagão, o Pelé e o Pepe, e esse ataque marca 143 gols em 38 jogos. Um ataque realmente fulminante, arrasador, e a partir dali o Santos já realmente se torna um time imbatível. Vai vencer em 15 anos, vai ser campeão paulista 11 vezes, se não me engano, 12 vezes, né? 11 vezes. E vai ser campeão da Taça Brasil 5 vezes seguidas, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, campeão do Rio-São Paulo 4 vezes, né? Campeão depois do Robertão. Então, um time que era, como eu falei na abertura, uma máquina de fazer gols, de ganhar jogos, ganhar títulos. Começa ainda na década de 50. Depois, vou passar daqui a pouco a palavra para o Idelber, para a gente falar do auge dessa equipe, que foi a primeira metade da década de 60, mas vale mencionar meio que rapidamente ali que
o time, depois de 66, ele se transforma muito, né? Alguns dos jogadores clássicos vão, como o Zito, por exemplo, né? Vão saindo do time, né? Vai se aposentar. Aí já chegam outros jogadores importantíssimos também, como o Clodoaldo, no meio de campo, no lugar do Zito, o Carlos Alberto Torres, grande lateral direito, que vai ser jogador do Santos enquanto comandante do Tri. O Ramos Delgado, um grande zagueiro argentino, capitão da seleção argentina, um dos poucos jogadores negros da história da seleção argentina. Joel Camargo, né? Chega o Edu para o lugar do Pepe, o Pepe se aposenta ali naquele momento. Toninho Guerreiro também no lugar do Coutinho. Então, depois de 66, o time se transforma um pouco, ganha novos jogadores, mas grandes craques também, todos esses que eu citei, e vai para uma terceira fase. Mas, sem dúvida nenhuma, né, Idelbe, a fase de ouro mesmo, o auge dessa equipe, são esses anos entre 59 e 64, 65, e a gente vai se demorar um pouquinho mais falando desse time, não é isso? Esse time, que em 61, por exemplo, chega o Gilmar, né? Grandíssimo goleiro, que já era um goleiro consagrado, ele tinha 3 títulos do Campeonato Paulista e um título do Rio-São Paulo com o Corinthians, era um goleiro conhecido, né? Da Antes seleção, da né? chegada da seleção, antes da chegada do Gilmar, o goleiro era o Laércio, né? Antes do Laércio, o Manga, como você ressaltou, não é o Manga que a gente conheceria depois. O Laércio fica de goleiro um par de anos, de goleiro titular, vai para a reserva quando chega o Gilmar. Então, vamos colocar o campinho do Santos clássico, que a gente já escala no 4-2-4. Gilmar, Lima, que era uma espécie de coringa, ele começa a jogar como lateral direito, mas ele basicamente jogou em todas as posições, especialmente atrás e no meio. Mauro Ramos, capitão da seleção brasileira em 1962, o cara que levantou a taça de 62, Calvé e Dalmo. Zito e Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse time, como ele jogava. A linha de 4 atrás, ela muda um pouquinho, aparece Haroldo, aparecem outros jogadores. A gente está usando aqui nesse campinho a formação, digamos que é a mais consagrada, mais conhecida, com Lima, Mauro, Calvé e Dalmo. Daí para frente é uma coleção de grandíssimos craques, né? Então, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho sobre como esse time jogava. Vamos mostrar para vocês vários gols, muitos gols de Pelé. Enquanto a gente fala do Pelé, a gente vai colocar o vídeo dos gols do Pelé. E vamos falar um pouquinho de cada jogador. Eu vou falar de uns 3, 4 jogadores. O Diego vai falar de uns 3, 4 jogadores também. Primeira coisa, é um time que joga no 4-2-4, mas que jamais deixa o meio de campo despovoado, né? Não é um 4-2-4 em que haja uma enorme distância entre os setores. É um time muito dinâmico, que rouba a bola e ataca com muita intensidade. É ainda, claro, futebol pré-pressão, é o futebol que eu chamo de momento de aceleração do futebol, né, que acontece ali por volta de 1974, mas é um time extremamente ofensivo, muito ofensivo mesmo, ataca de várias formas, de vários lugares. Detalhes importantes para entender o poder ofensivo dessa equipe. O Zito era um médio volante, cabeça de área, a gente chamaria depois, e sabia subir. Ele Sim. atacava com muita qualidade, chegava batendo. Quem se lembra do episódio nosso sobre a Copa de 62 vai se lembrar de que o Zito faz um gol na Copa de 62, na final contra a Tchecoslováquia, né? E o Zito é o eixo do meio-campo desse time. Ele fica no Santos de 1952 até 1967. Ele joga 727 jogos pelo Santos e marca 57 gols. É um número bastante alto para um volante, né? O Zito subia como? Ele subia porque o Mengalvio tinha uma tremenda facilidade de alterar o lugar do campo em que ele jogava. O Mengalvio era
nominalmente o camisa 8, armador. Você reconhece o Mengalvio no campo e o diferencia, por exemplo, do Dorval, porque o Mengalvio era bastante esguio, jogador magro, extremamente cerebral. Ele era o jogador do 1-2, da tabela rápida, com o Pelé, com o Zito, com o Coutinho, com qualquer um dos homens de ataque. Ele tinha uma tremenda facilidade de segurar a bola, girar, dar o toque, fazer a tabela rápida. Mas ele era também o sujeito que recompunha o meio-campo quando o Zito avançava, né? Zito avançava muito, sabia jogar atacando, era um volante com muitos recursos. E essa parceria Zito-Mengalvio seria decisiva para o sucesso do Santos. O Mengalvio chega um pouquinho mais tarde que o Zito, bem mais tarde, na verdade. Ele chega em 61, fica até 69. O Mengalvio faz 369 jogos com o Santos, marca 27 gols, na verdade ele marca menos gols que o Zito, como vocês podem ver, e ele é também um capítulo essencial do sucesso desse time. O ataque, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, é um recordista absoluto de gols, né? O Pelé vai fazer pelo Santos mais de 1.000 gols, né? O Pepe é o segundo maior artilheiro da história do Santos. Ele gosta de dizer que ele é o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé não conta, é sobrenatural, etc. O Pepe faz 403 gols pelo Santos. E o terceiro maior artilheiro da história do Santos continua sendo o Coutinho, que fez 368 gols. Deixa eu falar só um minutinho aqui desses Só um jogadores. comentário sobre isso, né? Dos 10 maiores artilheiros da história do Santos, 8 fazem parte desse time, né? Isso. Você citou Pelé, Coutinho, Pepe, o Edu, Pagão, o Tite, Toninho Guerreiro, que fizeram parte desse time em diferentes épocas, né? Só o Exato. Feitiço e o Araquém Patusca, que eu citei no começo, é que estão aí entre os 10, mas que não são desse timaço. Exatamente. É um time que deixa um legado ofensivo impressionante. Então vamos lá. Impressionante. Pontas eram pontas mesmo. O Pepe é conhecido como o canhão da Vila, tinha um chute extremamente poderoso, era o Pepe quem batia as faltas mais distantes do gol, as faltas mais próximas, muitas delas o Pelé bateu, né? O Pelé fez muito gol de falta, mas o Pepe batia as faltas mais distantes. O Dorval era um ponta-direita de muitíssimos recursos, um jogador extremamente talentoso, marcou 194 gols pelo Santos. E ele tinha, com todo mundo que a gente fala, testemunhas oculares, eu tenho amigos santistas que são um pouco mais velhos do que eu, o Dorval tinha as duas valências. Ele era um ponta que ia para a linha de fundo, fazia jogadas de linha de fundo. Coutinho e Pelé fizeram muitos gols com cruzamentos de Dorval, mas ele também sabia jogar fechando pelo meio, fazendo facão, fazendo tabelas com Pelé e Coutinho. Exatamente. Sobre o Coutinho, é importante destacar que ele não teve a consagração que ele poderia ter tido na seleção brasileira. Nas duas Copas em que ele estava no seu auge, o Brasil optou por ter o Vavá, o que provavelmente era uma escolha que fazia mais sentido, porque o Vavá era mais explosivo, mais rápido, e uma das formas pelas quais o Brasil surpreendeu os adversários em 58 e 62 foi pela dinâmica do seu jogo, né? O Coutinho era um centroavante um pouco diferente do Vavá. O Coutinho era muito mais talentoso do que o Vavá. Muito mais. Coutinho era gênio. Era o gênio dos espaços reduzidos. Sabia fazer uma tabelinha em espaços reduzidíssimos. Sabia resolver a jogada, como a gente costuma dizer na gíria, no espaço de um guardanapo, né? E o Pelé era o Pelé, com uma capacidade extrema de ocupar vários espaços do campo, né? Posso ir
Vamos já lá. emendando o que é o Pelé, né? Então vamos falar um pouquinho do Pelé, Opa. que é a alma e o cartão postal e o coração e o pulmão desse time. Primeira coisa que é importante dizer, eu acho, sobre os números do Pelé, os gols do Pelé. 1.283 gols, vocês vão ver na internet gente dizendo que o número oficial de gols do Pelé é 700 e pouco, mas essa É, eu acho, palavra é, eu acho que só um comentário, né? Eu acho que é bom a gente falar sobre isso realmente, né? Porque isso é uma polêmica que vem se acumulando aí nos últimos anos. Eu não sei se é um problema é, nacional, né? Porque fora do Brasil isso costuma ser muito mais questionado, e ou se é um problema geracional, porque o pessoal mais novo aí não tem, né? Não viu o Pelé jogar, não sabe o que ele significava, né? Então, acho que é importante a gente falar contextualizar esses números, né, Idel? Esses exato. Então é importante 1.283 dizer o gols. seguinte: a Federação Internacional de Estatísticas do Futebol, de História e Estatísticas do Futebol, reconhece os 1.283 gols do Pelé como gols Uhum, oficiais. Eles são gols oficiais em partidas oficiais de futebol profissional. O que uhum, acontece é que, no caso da chamada contagem oficial da FIFA, estão excluídos os jogos amistosos do Santos. Estão incluídos apenas os jogos de campeonato e de Copa. O que é importante destacar é que os amistosos da época do Santos não eram os amistosos de hoje. uhum, Hoje, quando a gente diz amistoso, a gente está falando de um jogo, em geral, de pré-temporada, né? Então, em junho, julho, antes de começar a temporada europeia, o Manchester City vai lá para Dubai e faz um amistoso com o Milan ou com o time da Arábia Saudita, não importa. E esse jogo não é um jogo real, oficial, sério. Ele é um jogo treino. É o que a gente chamaria no português antigo de jogo treino. Os amistosos do Santos, gente, não eram isso. Os amistosos do Santos eram mobilizações massivas do outro time, da outra sociedade, seja alemã, italiana, espanhola, latino-americana, francesa, inglesa, em que o Santos, praticamente em 100% dos casos, jogava na casa do adversário, com a torcida com contra, né? a torcida contra e com um time que estava babando para vencer o Sim. Santos. Isso é Uhum, evidente, isso é nítido pelo próprio videotape completo que nós temos, que é o uhum. jogo do Santos com o Hamburgo, que termina 3-3. O estádio está superlotado. Os caras do Hamburgo estão correndo como loucos. É um dado essencial daquele contexto, daqueles amistosos, que eles eram jogos extremamente sérios. Então, só para dar uma ideia do que é o histórico do Pelé contra É os só times com um europeus, comentário rápido, né? Quer dizer, porque realmente muita gente usa esse argumento que você está colocando aí de que os jogos não eram para valer, porque eram jogos amistosos, então os times não se esforçavam. Mas se isso fosse verdade, né? Fosse verdade para os adversários, também era verdade para o Santos, né? é, Quer dizer, se os adversários não jogavam a sério, o Santos também não jogava. E mesmo assim, venceu mais de 80% das partidas, como a gente vai ver agora. Você vai trazer as estatísticas. os números são assustadores, para vocês terem Uhum, uma ideia. O Pelé enfrentou times italianos, 38 vezes. Foram 29 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Esses times italianos eram Milan, Roma, Juventus, Fiorentina, Inter de Milão, etc. Eram os grandes times italianos do seu tempo. Contra os times portugueses, basicamente, o Pelé jogou contra Belenense, Benfica e Sporting. uhum. 7 vitórias, 2 empates. Pelé nunca perdeu para um time português. Quando a gente vai para a Alemanha, a coisa fica mais feia ainda.
o Pelé tem, contra times alemães, perdão, 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 16 Uhum. vitórias, 2 empates e 1 derrota. Se a gente for para a França, também 8 vitórias e 1 empate. Pelé jogou 9 vezes contra times franceses e não perdeu nenhuma. Contra times ingleses, são 5 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. O único time inglês que consegue derrotar o Santos de Pelé é o Aston Villa, já em Em 1972. 72. Já é Co- outro time do Santos. Contra times ingleses tem uma curiosidade, né? Porque os ingleses gostam de usar um ditado, né? Uma expressão que diz: eu queria ver ele fazer isso numa noite fria em Stokes, né? E em 1969 o Pelé, o Santos joga contra o Stoke City, né? Em Stoke, numa noite fria de terça-feira e ganha por 3-2. O goleiro do Stoke City nessa época era ninguém menos do que Gordon Banks, Isso. né, que depois vai ser, que era goleiro da seleção, né? Vai ter aquela famosa maior defesa de todos os tempos, numa cabeçada do Pelé na Copa do Mundo de 1970. Né? E aí saiu uma matéria no jornal dizendo: He did it at Uhum. Stoke. Ele fez isso em Exatamente. Stoke também, né? Os únicos 2 países cujos times conseguem ter um retrospecto mais ou menos parelho contra o Santos de Pelé são os espanhóis e os iugoslavos. Contra times iugoslavos, o Pelé tem 5 jogos e 5 empates. Não ganha nenhuma, mas Uhum. também não perde nenhuma. Contra times espanhóis, o Santos de Pelé, tem 5 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Apenas um desses jogos é contra o Real Madrid. É uma derrota Sim. do Santos de 5-3 em 1959. Há que se colocar o contexto, Diego, que esse jogo é o 14º jogo da excursão do Santos. Naquele momento, o Uhum. time exausto perde do Real Madrid de 5-3 e depois disso tenta a revanche várias e várias e várias vezes. E o Real Madrid sempre correu, sempre se recusou. Se recusa. Rapidinho, um Só para comentário. sublinhar, de novo, que esses números não são números de um mata-mata em que você joga um em casa e o outro na casa do adversário, não. Esses Sim. números são todos na casa do adversário. Praticamente não tinha Santos recebendo time inglês na Vila Belmiro, isso não existia. Eram as excursões do Santos, né? Justamente. É que você colocou um comentário importante, né? Quer dizer, esses jogos eles aconteciam numa velocidade assim impressionante. O Santos, em geral, ele excursionava 2 vezes por ano. Tinha uma em janeiro, fevereiro, que geralmente era pela América Latina. Era quando ele jogava na Argentina, no Uruguai, no Chile, Peru, Colômbia, México. E no meio do ano, maio, junho, julho, agosto, era quando o Santos ia para a Europa e aí enfrentava todos esses times europeus que você citou. Os jogos eram numa velocidade alucinante. O time passava um mês e meio viajando, excursionando, jogava num dia, viajava para outro país e jogava novamente. Né? Então não tinha tempo de descanso, de nada. Né? O Pelé tinha que jogar sempre, porque se o Pelé não tivesse em campo, o Santos não conseguia cobrar o dinheiro, né? E era uma máquina de fazer dinheiro, realmente. Às vezes um jogo podia valer 2.000, 3.000 dólares, o que na época, né, era muita grana. Né? Os números, né, em geral, durante esses 10, 15 anos aí os 10 anos da década de 60, o Santos costumava jogar quase 80 partidas por temporada. O número exato é 78,9 na média. Né? E entre partidas, né, oficiais, de competitivas, e essas partidas nas excursões. Esses amistosos, em geral, eram cerca de 30, 34 jogos também por temporada. Muitas vezes, essas viagens para o exterior. Aliás, vale comentar, né, que no caso do continente africano, os jogos só começam a acontecer já no final da década de 60, então já é a terceira geração do time do Santos. Né? Estados Unidos também, já no final da década de 60.
E dentro do Brasil, os jogos aconteciam de modo mais espalhado ali ao longo da temporada. O Santos excursionava muito pelo norte, nordeste, interior de Minas, sul do país. Então o time não parava, né? Tava o tempo inteiro jogando e enfrentando um monte de gente, né? Vamos falar então dos jogadores. Sim, Pelé. já até falamos um Quando pouquinho já. vamos engatilhando aqui o comentário sobre o Pelé. Para quem não viu, para quem não está acostumado a ver os videotapes, para quem não viu os gols, para quem não viu os documentários, enfim, para quem não tem a dimensão do que foi o Pelé, a primeira coisa que nós que vimos Pelé jogar, apesar de que eu estou trapaceando um pouco, tá? A audiência que eu vi, Eu não vi, né? mas Só vi no um videotape. pouquinho, Sim, no videotape. eu Uhum. vi um pouquinho. 73 eu tenho memórias bem firmes do Pelé em 73, mas em todo caso, é o que a gente costuma chamar de jogador completo, né. O que era esse jogador completo? Uma extrema eficiência no drible longo e no drible curto. Então o Pelé é um sujeito que dribla com extrema facilidade em arrancadas em campo aberto, ele faz aquele Uhum. drible que depois o Jairzinho aperfeiçoaria, que é aquele drible longo da arrancada em campo aberto, e ele também inventa aquele drible curtinho, que é o drible que o Romário ou o Reinaldo depois desenvolveriam a exaustão dentro da área, né. Uma extrema facilidade para passar a bola de uma perna para outra, se livrar da marcação de maneira sempre surpreendente e bater com de maneira fulminante com as 2 pernas, ou como gostava de me corrigir o meu professor, com uma perna de cada vez. Não Sim, as sim. 2 ao mesmo tempo. Mas um chute poderosíssimo com a direita, um chute poderosíssimo com a esquerda. Pelé é também o maior cabeceador da história do futebol. Uhum. Ele tinha 1,73 m, ele não era um homem alto, Sim, mas subia com uma extrema facilidade, tinha um tempo de bola tremendo, tinha um salto comparável ao que seria depois o salto do Michael Jordan, e há abundantes evidências do Pelé ganhando de jogadores 20 centímetros mais altos do que ele na cabeça, inclusive em uma final de Copa do Mundo, em que o Facchetti, que tinha mais de 1,90 m, sobe para cabecear com o Pelé na final da Copa de 70. É o primeiro gol do Brasil, inclusive, é o gol que abre, né, e é o gol que sim. corta a escrita de que todas as finais de Copa do Mundo eram de virada, que o time que marcasse primeiro perderia a Copa, é o que acontecia desde 1950. Em todo caso, ele era um cabeceador fulminante, batia com a cabeça na bola de um jeito inconfundível. Essa coisa toda que nós aprendemos depois em escolinha de futebol. Cabeceia com a testa, cabeceia para o chão, cabeceia com os olhos abertos. Tudo isso é Pelé. Depois, Inclusive, ele, quando comenta aquele lance do Banks, né, ele diz: Eu fiz tudo da maneira mais correta. Eu cabecei com a testa para o chão. Eu sabia onde eu estava mandando a bola, eu sabia que o cabeceio era perfeito, mas o é, cara foi lá e defendeu. Né? defendeu. Então, só um comentário: o Pelé também tinha um preparo físico impressionante, né, para a época e comparado com os jogadores daquele momento ali. Tanto que quando ele é escolhido atleta do século pela France Football, é importante prestar atenção no nome do título, né? Não era o jogador de futebol do século, era o atleta do século, né? Por isso que ele era admirado por outros atletas, sei lá, Muhammad Ali, né? Então, admirado em todo lugar, né? Então, o preparo físico, a força física do Pelé também era impressionante, né? A facilidade que ele tinha de incluir outros jogadores na jogada. Isso é uma Sim, coisa que o Lima testemunha em um vídeo que há por aí do Lima conversando. Jogar com o Pelé é menos fácil do que parece. Por um lado, você está jogando com o maior atleta de todos os tempos. Por outro lado, você tem que raciocinar de uma maneira muito rápida, porque essa é outra característica essencial do Pelé. Quem assiste muito futebol
percebe isso imediatamente. O Pelé pensava com uma rapidez impressionante. Então, ele tinha, por exemplo, uma facilidade extrema de cortar para o lado que o zagueiro não estava esperando, porque ele sabia não apenas o que ele queria fazer, mas ele sabia o que o zagueiro estava pensando que ele ia fazer. E, portanto, tinha a vantagem, né, de estar um passo à frente do zagueiro no raciocínio. Tem muito gol do Pelé, a gente pode ver depois o primeiro gol dele contra o Hamburgo, é um gol assim, ele é um golaço, porque ele pega o zagueiro no contrapé ao dar o corte, e depois ele pega o goleiro no contrapé ao bater no canto oposto, né. Outra coisa, dá para ficar falando de Pelé aqui até amanhã, mas tem algumas coisas que eu acho que é muito necessário a gente sublinhar. O Pelé também inventa uma matada no peito. Sim. Isso quem conta é o Rivelino, que, ele já mata colocando a bola, ajeitando a bola para o chute. O Zico dá um testemunho de que foi o Pelé quem o ensinou a matar uma bola no peito, de que você primeiro, quando a bola está chegando, você aspira, porque se você aspirou, na hora que a bola chegar, você solta o ar e dá o direcionamento que você quiser para a bola. Pelé foi também exímio batedor de faltas, exímio batedor de pênaltis, exímio cruzador da bola. Você vê Pelé fazendo jogada na ponta esquerda, você vê Pelé fazendo jogada na ponta direita. E, apesar de que era um futebol ainda em uma velocidade menor do que a velocidade a qual a gente se acostumaria, particularmente depois de 74, o Pelé tinha uma facilidade extrema de mudar a velocidade do jogo. De repente, sai aquele foguete driblando 1, 2, 3, e aí acabou. O jogo tem a defesa tem que reagir em outra velocidade, né. Mais um detalhe sobre o Pelé, e a garotada muitas vezes pode passar batido. Era um jogador que tinha uma extrema facilidade para dar o bote no adversário. O Pelé não jogava só com a bola no pé, ele jogava sem a Sim. bola também. O deslocamento, o bote no adversário, o corta-luz. Tem muito gol do Coutinho ou do Pepe com corta-luz do Pelé, em que ele, sem tocar na bola, ele faz a jogada toda. A epítome disso seria, claro, a famosíssima jogada dele na semifinal da Copa do Mundo de 1970, em que ele dribla o Mazurkiewicz, Mazukiev. naquele momento, um dos 2 melhores goleiros do mundo, junto com o Banks, sem tocar na bola. Por quê? Uhum. Porque ele sabe exatamente o que o Mazurkiewicz está pensando, qual é a movida que o Mazurkiewicz vai fazer, e ele segue correndo. Continua correndo na diagonal que estava, e a bola passa, ele pega a bola do outro lado e, por pouco, não faz o gol. Agora, Idelber, mudando um pouquinho de assunto, tem uma outra. Os detratores do Pelé também costumam fazer uma outra crítica. Não. Que aí, principalmente o pessoal que está fora do Brasil, né, tem esse lado, a questão dos jogos amistosos não serem tão competitivos, que a gente já mencionou, já comentou, mas também muita gente diz que a Liga Paulista não era uma liga tão forte, né, quer dizer, jogava contra pedreiros, contra fazendeiros, aquela típica arrogância etnocêntrica, eurocêntrica, né? Sobretudo ingleses, eu acho que costumam trazer isso. E, na verdade, o Campeonato Paulista na década de 60 era talvez o campeonato mais difícil e mais forte do mundo inteiro, não é isso? Os outros times Exatamente. eram muito fortes. Exatamente. Isso é muito importante de se destacar, porque, com o anacronismo que se gerou depois de as pessoas desprezarem os títulos Uhum, estaduais, é importante destacar que o Campeonato Paulista dos anos 60 se jogava em um nível extremamente alto. E aqui eu não estou falando apenas de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Portuguesa. Eu estou falando dos times do interior também, que eram muito uhum. fortes. A a Ferroviária de Araraquara e o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, excursionaram pela América Latina. Nós sabemos que o Campeonato Paulista era dificílimo,
por evidência empírica abundante. O Santos batia nos europeus toda hora. E mesmo os times do interior, quando excursionaram fora do Brasil, eles se deram extremamente bem e marcaram números importantíssimos. O Botafogo, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto, ele excursiona pela Argentina na temporada de 1962. Ele joga 14 partidas, vence 9, empata 3 vezes e só perde 2 jogos. Para o Boca Juniors, um jogo dificílimo, que ele perde por 2-1, e para o Quilmes, que também derrota o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-1. Isso em 62. Ele bate o Estudiantes, bate o Ferrocarril Oeste, bate o Newell's, Belgrano. Todos esses times apanham do Botafogo de Ribeirão Preto. A Ferroviária de Araraquara tem 2 excursões pela América Latina, uma no começo da década, uma mais no final da década. A Ferroviária bate os times colombianos com extrema facilidade. Viaja pela América Central, pelo Caribe, e dá goleadas na seleção da Costa Rica, na seleção de Honduras, etc. Tudo isso é para resumir o Corinthians, só para dar mais um exemplo. O Corinthians, que no Campeonato Paulista não ganhava nada. O Corinthians ficou mais de 10 anos sem ganhar do Santos. Sem ganhar do Santos, não conseguia ganhar um jogo do Santos. Uhum. O Corinthians, que não ganhava nada em São Paulo, viaja para a Europa em 1966 e bate a Inter de Milão, por exemplo. A famosa Inter de Milão. Do Helênio Herrera. Já destacamos aqui a Inter de Milão do Helênio Herrera. Então, é simplesmente falso afirmar que os gols do Pelé foram contra competição menor. Não foram. Eles foram... O Campeonato Paulista dos anos 60, nós podemos resumir da seguinte maneira. O Campeonato Paulista dos anos 60 era, com certeza, jogado em um nível muito mais alto que o Campeonato Belga, que o Campeonato Holandês, que o Campeonato Português, que o Campeonato Francês e que o Campeonato Alemão. Só o Campeonato Italiano, o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, talvez, poderiam competir com o Campeonato Paulista em nível. Né? Então, para a gente ir encaminhando o final, Diego, vamos falar um pouco desses grandes jogadores, um por um. Vai lá, com o seu primeiro. Eu acho que a gente até, você já comentou bem, né? Eu vou colocar só algumas questões, né? O Dorval, por exemplo, que era gaúcho, né? Ele chega no Santos em 57, começa já, logo assume ali a ponta direita, substitui o Tite, né? Que era um outro jogador que estava naquele time anterior, dos anos 50. Como você mencionou, eram pontas abertos, né? Mas o Dorval tinha muito também a facilidade de fechar pelo meio, às vezes recompor também o meio de campo, quando ou o Zito ou o Mengalvio subiam. Né? É o 6º maior artilheiro da história do Santos. Né? Basicamente jogou pelo Santos, né? Apenas. Depois passagem muito rápida em outros times menores. O Coutinho, uma coisa que eu acho que é importante a gente mencionar, além do que você já falou, né, a maior dupla do Pelé em todos os tempos, uma facilidade. O Coutinho, sim, né, o comentário do Lima, que você tinha que ser muito inteligente para jogar com o Pelé, o Coutinho, sem dúvida nenhuma, era. Ele era um pouquinho mais novo, uns 3, 4 anos mais novo que o Pelé, mas ele tem uma carreira muito curta. Né? Quando chega já a partir de 66, ele já não tem condições de jogar, sobretudo por questões físicas. O joelho, né? Ele teve em 66, se não me engano, ele teve que fazer uma operação no joelho, retirar os meniscos, e ele tinha, infelizmente, uma tendência a engordar. Né? Ele era pesado, né? Então isso acabou encurtando a carreira do Coutinho. Ele se aposenta com menos de 30 anos, né? Infelizmente. Não chega muito ali no início da década de 70, não. E o Pepe, né? O Pepe, o canhão da Vila, o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé é o concurso. Ele chega no Santos antes do Pelé, né? Ainda naquele time de 55, 56, o Pepe já era
titular, também estreia com 20 anos. Aliás, um fato curioso, né, que a gente pode mencionar é que todos esses jogadores, eles estreiam no futebol profissional muito jovens. O Coutinho começa a jogar com 15 anos de idade. O Pelé também estreia no time do Santos com 15, 16 anos. Né? O Pepe estreia com 18 anos. Dorval, todos eles, né? E o Pepe depois vai ser o único que vai ter uma longa carreira como técnico. Né? Aliás, vale mencionar, eu falei no começo, mas não disse o nome do Lula. O Lula era o técnico do Santos durante mais de 10 anos, então também a estabilidade desse time também passa pela estabilidade do técnico. Né? O Lula não é tão reconhecido assim como um grande técnico, mas a gente tem que dar os parabéns para ele, né? Só de manter Congratular a ele. coisa funcionando, né? Só de não atrapalhar. Exatamente. Ou seja, Exatamente. na pior 10 das anos hipóteses, seguidos, né? na pior das hipóteses, ele não atrapalhava, né? É muito Exato. difícil, inclusive, é bom a gente reconhecer uma limitação nossa aqui, nossa de todos nós, pesquisadores atuais, sobre qual foi exatamente o papel do Lula no sentido Uhum. da organização do time, né? A gente não sabe muito, né? Mas ele ter durado tanto tempo no meio de tantas cobras criadas já é um mérito tremendo dele, né? Deixa Com eu falar um certeza. pouquinho do Vamos lá, goleiro, agora. né? Do Sim. goleiro. O goleiro era espetacular. Eu sou cada vez mais fã do Gilmar. De novo, a gente não tem tanto vídeo assim, mas era um goleiro que transmitia uma extrema segurança. Raramente errava, raramente comia frango. Gilmar Sim. não era um goleiro alto, ele tinha 1,81 m, mesmo para aquela época, né, não é um tamanho imponente, mas uma extrema agilidade, reflexos espetaculares, uma reposição de bola. Pouca gente sublinha isso, então deixa eu sublinhar, porque é importante para entender essa equipe. Na reposição de bola, até os anos 50, começo dos anos 70, você vê muito o chutão do goleiro para frente, dado desde a própria pequena área. O Gilmar fez muito isso também, mas ele fazia muita reposição quase saindo da área, da grande área. Uma Sim. reposição lá na frente que já coloca o time correndo, né? Ele, sem dúvida nenhuma, não dá para imaginar esse time do Santos tendo esse sucesso incrível que ele teve sem um grande goleiro, porque era um time que levava gols, né? Ele era um time que levava gols, ele era um time que ganhava muito jogo de 6-3, né? 7-4, 5-2. A final contra o Benfica foi 5-2, enfim. Era um time que levava gols, né? Atacava muito e levava gols. Mas sem um grande goleiro como o Gilmar, teria sido difícil, né? Mas uma coisinha importante da gente lembrar aqui, que eu não mencionei sobre o Mengalvio. O Mengalvio é barriga verde, ele é catarinense, né? Sim. Catarinense, ele começou a carreira no Rio Grande do Sul, no time do Aimoré, que é um clube da cidade de São Leopoldo. O Mengalvio, junto com o Dorval, também o Pepe e também o Coutinho, são jogadores muito superiores à história que eles tiveram na seleção brasileira, Sim. né? Eles não tiveram as oportunidades que deveriam ter tido, ou que poderiam ter tido, O porque próprio Dorval também, né? o próprio Dorval, É. são jogadores que têm poucas atuações pela seleção brasileira, né? O Mengalvio chegou a participar, chegou a jogar 14 partidas pela seleção, ele disputou um campeonato pan-americano pela seleção brasileira. Ele é uma peça muito importante desse time. Ele é uma daquelas figuras que aparecem pouco, mas tem uma importância extrema no meio-campo, na distribuição do jogo, na volta para cobrir o Zito, na tabelinha rápida. Ele não marcava muitos gols, o próprio Zito, jogava mais atrás, marcou mais gols que ele, Uhum. mas era uma peça muito importante desse time, né?
Vamos fechando por aqui? Tem mais Vamos alguma fechando por coisa, aqui. né? Na verdade, a gente poderia ficar falando aqui 2, 3 horas, mas temos um limite, né? É um timaço, acho que a gente não poderia deixar de tratar desse time, né? Um grande constelação de craques, de estrelas, mas também um time que era muito organizado taticamente pelo Lula, um time cuja história ficou marcada ali pela passagem, né, da diagonal para o 4-2-4, um time que foi talvez o maior representante do 4-2-4 durante a década de 60, junto com a seleção brasileira, né? Um time que ganhou 11 campeonatos paulistas em 15 temporadas, né? Ganhou 5 Taças Brasil, um Roberto Gomes Pedrosa, 2 Libertadores, 2 Mundiais, né? 4 Rio-São Paulo. Então, quer dizer, fazia muito gol, ganhava muito título, ganhava muito jogo, era um time imbatível, um time que rodou o mundo, né? Jogava nos 4 cantos do mundo. Só na Ásia, eu acho que a gente não encontrou nenhuma referência a um jogo do Santos de Pelé na Ásia, mas os outros continentes todos, né? Então, um time que vale a pena a gente recuperar e reconhecer sempre, né, a grandeza dessa grande equipe. Não é isso, Delber? É isso, espero que os santistas tenham gostado, espero que quem tinha alguma dessas dúvidas básicas sobre o Pelé, por exemplo, tenha tido suas dúvidas respondidas, e a gente volta na semana que vem com outro episódio do Meio de Campo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.